É preciso voltar a se apaixonar pelos processos. Você sabe começar e recomeçar e terminar as coisas? Você sabe começar e recomeçar e terminar? Eu, por exemplo, tentando começar esse negócio várias vezes aqui, eu sinto que o ser humano, ele nasce, aí ele cresce, aí ele morre, a gente tem fases, estações, a gente tem a lua, a gente tem ritmos naturais de gestão. Então eu sinto que é meio que muito orgânico e natural a gente entender os processos cíclicos das coisas. E mesmo assim, eu me sinto perdida na vida. Não sei lidar às vezes com repetições e começo a questionar a minha capacidade de recomeçar. Ou inclusive de conseguir terminar as coisas, colocar pontos finais na minha vida. Hoje então a gente vai falar sobre processos, tentando elaborar isso para mim mesma e compartilhando caso você também esteja num processo de entender os seus processos. Olá, seja bem-vindo aqui. Esse é o Eu Acho, um podcast poliglota para falar de arte, cultura e reflexões pessoais como essas. Meu nome é Aline Xavier, eu sou uma brasileira, moro aqui em Berlim, onde eu estou gravando isso na minha casa, direto da minha mesa. E como tudo aqui é meio subjetivo e pessoal, eu queria introduzir a partir de hoje um quadro inicial para os meus episódios, que é um quadro de fofoca, um quadro de pessoalidades. Eu acho que eu estou bem, eu acho que eu não estou bem. Um quadro para a gente se verificar como que a gente está começando a nossa conversa aqui juntas. Há muitos anos eu faço podcast, há muitos anos eu escuto podcast. E eu acho que a Aline do passado, ela queria ir direto ao ponto. Eu clico num podcast, é pra aprender algo novo, é pra estimular meu cérebro enquanto eu lavava uma louça e ia pra academia. Hoje em dia, ao entender o meu processo de outra forma, eu evito isso. E eu não quero que o meu podcast seja assim também pra você. Um lugar de distração pra você fazer outras coisas da sua vida. O que não tem nada de errado também, mas eu acho que isso em excesso, do jeito que tá, inclusive na minha vida, não dá pra continuar. Então, em vez da gente ir direto ao ponto e começar a pensar e estimular nossa cabeça, primeiro eu queria saber como você tá. Eu acabei de voltar de viagem, faz um pouquinho mais de uma semana que eu voltei, então eu estou tentando entender a minha rotina de novo, voltando ao normal. Eu dormi muito mal os últimos dias, eu tenho comido muito mal também, fiquei de jet lag, não tô conseguindo ter disciplina e foco, fazer tudo que eu quero fazer, não estou estudando e lendo tudo que era pra eu estudar e ler, mas tenho visto séries e filmes legais, tenho voltado também a trabalhar e achar os prazeres e dores em tudo isso. E eu acho que esse seria o meu estado de chegança. Eu estou hoje tranquila, experimentando coisas novas no meu dia, na minha rotina. Não é um dia que eu gravo podcasts, mesmo assim eu experimentei fazer isso hoje. Então acho que eu estou nesse lugar de testar coisas novas e tentar recomeçar. Se você é novo aqui, o Eu Acho é um podcast poliglota. A gente tem episódios em português, como esse, em inglês, em alemão e outras línguas que eu estou aprendendo. A gente também fala aqui sobre arte, cultura e principalmente essas reflexões minhas, pessoais. Tem episódios com e sem vídeo, episódios com e sem convidados. Você pode ouvir no YouTube, caso você esteja escutando e vendo no YouTube, ou no Spotify, ou no Apple Podcasts. Processos. Já que vamos falar sobre processos, eu queria que todo mundo tentasse lembrar qual seria a definição que você daria para processos, com as suas palavras. E vou trazer aqui palavras dos outros, para depois a gente ter pelo menos um common ground, um território comum ali, do que é processo, pelo menos para esse nosso bate-papo hoje. Wikipédia fala o seguinte: processo vem de procedere, do latim, que é um termo que indica ação de avançar, de ir para frente, procedere. Aí é um conjunto de sequências de ações que levam a um objetivo. Eu achei um site que se chama significados.com, que traz também a mesma origem do latim e significa método, sistema, uma maneira de agir, um conjunto de medidas tomadas para atingir um objetivo.
Na minha visão e na minha vida, eu tenho refletido quais são os processos, então. Quando eu falo em processo, quais palavras vêm na minha cabeça? Me veio processo criativo, processo imigratório, processo terapêutico, inclusive processo de crescimento, processo de aprendizagem. E nessa conversa eu queria que a gente tivesse esse lugar do processo. O lugar que é o meio, é onde a transformação acontece, é onde a magia acontece. Eu começo e eu termino, e o que me leva a qualquer lugar é esse processo. É aonde eu quero chegar, é um objetivo que eu quero alcançar. A ideia pode ser muito ruim, às vezes, e a gente pode começar do zero, sem nada, e mesmo assim chegar em algum lugar. E o que faz a gente chegar num lugar é esse processo. O contrário também acontece. Às vezes a ideia é maravilhosa, o começo tem tudo para dar bom, e mesmo assim não vem a acontecer o que a gente gostaria de acontecer, porque algo ali no processo leva a gente para uma direção nova. Os finais podem ser justificados ou não pelos meios, e é sobre isso que a gente vai tentar discutir hoje para achar onde a vida acontece, porque eu acho que a vida não acontece nem no começo e nem no fim, até pensando, né, que louco, os fins são começos, então ali é só uma transição. O que era transição na minha cabeça, o processo, a coisa que mais é longa e duradoura e que é só um momentinho, é só uma transição. Na minha cabeça, pelo menos até recentemente, eu era muito inícios e fins, e os fins já eram inícios, e agora eu tô entendendo que a vida acontece no processo. E o resto é só a transição, é um pulo, é um momento. O que realmente dura é sempre um processo. Existem algumas coisas que, como eu já falei, fazem a gente entender que a vida ela é um processo. Literalmente crescer, nascer e morrer. Ou o próprio sono, a comida, o cozinhar, os rituais. Tem pessoas que possuem mais rituais que outras. De fechar a porta, escovar os dentes, o ciclo menstrual ou da lua ou hormonal. Tudo isso faz a gente entender que a vida é um processo a ser vivido. E mesmo assim, a gente esquece que a vida era para ser um processo. E a gente quer chegar em algum lugar. E a gente quer obter algum resultado com as coisas que a gente inicia na nossa vida. Inclusive a própria vida e a gente iniciados ali no momento que a gente foi parido, inclusive. Eu estava pensando esses dias, então, como que esses começos, já que são fins e começos, fazem sentido ainda na minha vida. O que terminar, o que começar. E percebi que as minhas dificuldades eram de encerrar ciclos, encerrar projetos, encerrar amizades. Ou, por exemplo, entender que o processo vai me levar para esse encerramento. E aí o que eu achava que era um problema de términos era um problema um pouco mais profundo de processos, de aceitar o processo. E o processo me vai encaminhar para um eventual fim, seja ele qual ele for. Acho que agora aqui, por exemplo, em Berlim, a gente está na primavera, tem mais flores, é uma estação do ano que recomeça de fato, pós-carnaval, abril. Acho que estamos num momento coletivo e não só pessoal, de refletir sobre os recomeços e para onde estamos indo, inclusive. Então eu queria trazer esse episódio hoje numa tentativa minha, muito pessoal e egoísta quase, de recomeçar o meu podcast, recomeçar esse projeto, essa rotina, entender de novo qual que é esse processo de criação, inclusive de gravar, de escrever e de estar aqui de novo. E aí eu queria que vocês usassem tudo que a gente conversar hoje para a sua vida também, quais são os seus processos, a sua estação do ano, o seu momento, para onde você vai e qual que é o processo que talvez você está inserido agora que te ocorre aí. Pensando nisso, eu trouxe aqui uma lista de coisas que me conectam com o meu processo ou que são atividades que eu já fiz ou estou fazendo ou quero fazer que são inspiradas no apreciar da vida e os seus caminhares, os seus ciclos e as suas etapas. O primeiro deles é fazer pão. Fazer pão começou, eu acho que na pandemia, para muita gente ali, essa ideia de entender os processos. Para mim, começou aqui na Alemanha, então há uns anos atrás, e foi no começo muito difícil fazer pão. Eu acho que aqui na Alemanha todo mundo come muito pão, e aí chegou o momento que eu quis fazer também o meu pão. Eu vi isso com a Isabel Page, uma criadora no YouTube que eu admiro muito, e eu vi ela fazendo pão, parecia ser muito fácil. Eu juro que as minhas primeiras tentativas deram
todas erradas. E parece que quanto mais eu fracassava, mais eu queria fazer pão. Aí que eu não ia desistir mesmo. Até chegar um momento que eu fiquei, isso aqui tá muito errado, tá dando muito errado, não acredito. E aí uma amiga minha, que é a Bárbara, talvez ela tá ouvindo esse episódio, ela me recomendou, ela faz pães também lindos, e ela me recomendou um canal de um cara que ele, assim, salvou o meu pão, que era colocar apenas umas colherzinhas ali de iogurte natural, e aí já dá certo de primeira, e aí foi tranquilo. Então fiz, parei, agora que eu voltei de viagem, recomecei, estou fazendo a minha isca de Jesus, eu acho que no Brasil a gente conhece também, que é levain, que é sourdough, que estou fazendo, então, esse meu pão. Esse é um processo que me ajudou muito a entender que primeiro eu preciso colocar água, farinha, aí às vezes eu coloco ali um pouquinho de iogurte, leva 7 dias para ele ficar pronto, depois eu preciso alimentar ele assim, todo dia ou a cada 2 dias. É um processão até chegar o dia que eu vou fazer uma receita de alguma coisa, como por exemplo um pão, ou um cinnamon roll, ou alguma coisa. Se vocês verem stories meus fazendo isso, eu tô numa fase ótima da minha vida, porque eu estou apreciando o processo e as coisas estão alinhadas. Então, estou voltando a esse hábito, pois quando eu fiz, eu gostei muito de entrar em contato com a comida por um outro lugar. Por um lugar quase que de química, de ver ali e como assim tem bactérias que vão fazer o meu pão crescer. Então, realmente é um processo que me conectou mais com a comida, em geral, inclusive. E aí eu acho que cozinhar qualquer outra coisa vai ser ótimo pra gente entender processos também, não só fazer pão, mas cozinhar em geral. Segunda coisa são todos os processos e fazeres criativos. Eu acho que não importa o que você estiver criando, uma criação tem etapas e tem uma fase, tem um processo. Mais curto, mais longo, mas ele tem um processo. Então é bem legal a gente olhar para a arte, para a criação como um processo. E eu acho que isso, como criadora, como artista, é algo que acaba influenciando o meu trabalho, o meu fazer, por eu também, às vezes, estar mais ou menos conectada com essa ideia de processo. Uma das coisas que salvou a minha criação e que me faz mais desejosa de continuar criando, por exemplo, e compartilhando essas coisas no YouTube, é uma série de vídeos que eu tenho de vlogs criativos, de Artist Diaries, que vocês podem conferir, já devem ter visto aqui também, que é onde eu consigo documentar o que eu estou criando. E não só colocar uma música, colocar uma cena, um vídeo, e sim fazer o processo e documentar ele. E acho que as pessoas acham isso interessante também. Eu já fiz uma experiência de colocar a mesma cena, um cover, sozinho, ou ela dentro de um vlog. O vlog ganhou muito mais visualização e as pessoas, nossa, eu adorei essa cena. E ela existe também sem estar no vlog, mas o que é mais legal era ver o processo. Então, acho que essa é uma ótima forma de documentar e de entender os processos das coisas. Terceira coisa é tempos de transição. Pegar um metrô, andar de bike, fazer uma caminhada. Pra gente que trabalha em casa pós-pandemia, que talvez ainda sai pouco de casa, isso faz uma diferença enorme. Por mais que pessoas que saiam de casa todos os dias achem isso assim penoso e aí vira um outro processo repetitivo, eu acho que pegar o metrô, andar de carro, ouvir uma música, esse A para B é uma coisa que a nossa cabeça voa, você pensa em várias coisas, tem várias ideias, justamente por ser um processo, é um caminhar, literalmente. Às vezes até plantas ou animais, você ter um bichinho de estimação ou começar a cuidar de plantas, faz você entender esse processo. Agora que é primavera, eu estou comprando mais flores. Era uma coisa que eu sempre quis fazer mais e depois só de 2 anos morando aqui, que eu tô conseguindo comprar mais flores. Passo ali numa estação, compro umas florezinhas, trago para casa esse buquê e dura uma semana, por exemplo, essas flores, elas vão acabar morrendo. E eu vejo esse processo, todo dia essas flores estão de um jeito diferente. E aí as minhas gatinhas também, sei lá, os pombos que eu vejo na rua também. É ver esse processo, mas acompanhar ele de perto com as suas plantas, com seus bichos, é muito legal, é muito doido. E é muito óbvio também, mas de novo, a gente se esquece que a gente está passando por esse processo também, a gente está se envelhecendo, nosso cabelo está mudando, nossa pele é outra, o jeito da gente falar é outro, e isso é um processo. O mesmo vale para ir na academia, limpar a casa, lavar a louça, que é o que eu comentei sobre podcasts e músicas e distrações.
Eu não quero mais isso para os meus ouvintes, apesar de eu ainda usar músicas e podcasts e audiolivro para passar o tempo, e eu acho que tá tudo bem com isso. Mas não exagerar nisso, eu acho que é tomar consciência que a gente pode ter tempo de se esvaziar, de lavar a louça e lavar a louça ser a coisa em si, de ir para academia e, por mais que seja muito desafiador, talvez ir para academia sem música, sem podcast, sem nada, ou fazer uma faxina sem nada na sua cabeça, se esvaziar e curtir o processo que é lavar a louça ou ir para academia. Alguma transformação acontece nessa ação, então ela não precisa ser uma ação com outras distrações dentro dela. Documentar minha vida, fazer vlogs, não só criativos, mas vlogs às vezes da própria vida ou de viagens, é algo que me ajuda a entender o processo em si. Não o fato de ser para os outros, mas o fato de tirar fotos, gravar para si mesmo. Você pode colocar isso no YouTube ou não, mas documentar a vida com certeza faz a gente literalmente entender os processos. Fazer um álbum de fotos, gravar um vídeo, editar isso, faz a gente ter essa sensação de que algo começou, aconteceu e terminou. Fora isso, eu faço hoje em dia muitas coisas relacionadas ao meu ciclo menstrual ou essa ideia de documentar num vídeo, inclusive, eu estou fazendo um vídeo, spoiler, que vai sair em breve de documentando um ciclo inteiro comigo. Então, um mês, teoricamente, um ciclo da lua, um ciclo meu. E pode ser num journal, pode ser em aplicativos, assim, não precisa ser num vídeo, mas eu me identifico muito com o formato de vídeo, por isso que eu acho interessante. E esse é um jeito interessante também de acompanhar e de se aproximar desses ritos, desses ciclos, desses lugares em que o meu corpo passa por um processo. Independente de eu querer ter filho ou não, é muito louco pensar que eu tenho ovo dentro de mim e que cada vez é uma possibilidade de engravidar, de ter um filho, inclusive. Então, é uma chance da gente se conectar com esses processos que às vezes parecem super distantes, mas estão dentro da gente, inclusive. Lá nesse vídeo eu também vou estar mostrando que eu estou fazendo um shampoo tipo DIYs. Eu acho que do it yourself, fazer você mesmo, é uma ótima forma de você se conectar e testar esses processos para você. Não precisa ser um shampoo igual eu vou fazer, igual eu estou fazendo, mas qualquer outro lugar. Tem muita gente que gosta de, sei lá, construir coisas, né? Tipo, montar ali uma coisa de madeira. Não é muito a minha praia, mas mexer com cosméticos, fazer ali talvez um produtinho pro meu cabelo, chá e trabalhar com ervas, isso eu acho mais interessante. Então, do it yourself, pode ser criativo, pode ser usual, pode ser prático, cosméticos, aí imaginação, né? Porque tem céu sendo o limite. Se eu esqueci de algum, ou se você lembrou de alguma outra coisa que você faz na sua vida que te conecta com o processo, comenta aqui pra eu saber. E que, por favor, saibam que essa lista não é para provar, olha só como a minha vida é ótima e eu tenho meus processos sobre controle. Pelo contrário, eu tenho dificuldades com essas coisas simples. Recentemente eu estava ouvindo um podcast que se chama Comfort Zone, em inglês, com duas meninas, e uma delas falou que ela tem dificuldade para escovar os dentes. E eu fiquei, meu Deus, eu não sou a única, pois é muito difícil para mim, às vezes, escovar os meus dentes. Tomar banho não, eu acho que tomar banho é um hábito, é algo que eu gosto, mas assim, eu procrastino muito escovar dentes. E aí, eu sinto que se eu tivesse fazendo a pasta de dente, e aí alguma coisa assim, talvez eu me conectasse mais com o hábito de escovar os dentes. E aí eu visse, sei lá, a magia que é a transformação que acontece nesse processo. Meus dentes ficam limpos. Eu acho que tem algo ali da magia e do conectar que faz sentido a gente conversar agora. Então a lista foi só pra gente ter uma ideia, não é nada do que eu estou fazendo, inclusive é só tentativas. Foram todas coisas muito simples e mesmo assim, eu não sei você, mas eu acho elas difíceis, apesar de simples. E aí se você também tá igual, você não tá sozinha, tamo juntas. Vamos pensar nesse episódio justamente como um episódio para resgatar a calma e a paixão pelo processo. Por isso que eu chamei ele de voltar a se apaixonar pelos processos. Eles podem ficar chatos, ou longo demais, ou preciso de uma distração, ou não servirem mais e talvez você quer fazer alguma outra coisa da sua vida e aquele processo não te serve. Ou algo simples e pequeno como escovar os dentes ficou
muito pesado, então preciso me conectar com isso de uma outra forma. Algo assim que a gente vai tentando. Sabe quando pai e mãe fica, olha o aviãozinho para criança comer? Ou quando eles falam, olha, tem germe, você tem que escovar os dentes, senão vai entrar barata na sua boca. Tem várias vias, né, ruins e boas, de você colocar o imaginário nessas coisas e nesse processo, que ajuda a gente, às vezes, a entender por que a gente está fazendo isso. Eu não sei vocês, mas às vezes eu fico, por que eu estou indo na academia? Aí você tá vivendo a sua vida e se pega, por que eu trabalho? Por que eu estou aqui agora? Por que eu estou escovando meus dentes? E quanto mais repetitivo fica, quanto menos conectado com o processo a gente fica, mais difícil de ver quando que eu comecei isso, ou quando que eu vou terminar, qual que é o meu objetivo final com esse processo. Às vezes eu faço as coisas no modo automático e aí eu nem sei quando que esse processo começou e se talvez ele precisa continuar, talvez não precisa. Então, queria encerrar o nosso bate-papo falando dessa magia, dessa paixão, desse encantamento que a gente pode colocar nos processos. E aí, exemplos bestas que eu dei foi o pai e a mãe fazendo um aviãozinho, ou, por exemplo, falar dos germes e pensar tudo isso. Mas um símbolo meu que eu gosto muito é de bruxas. De novo, esse vídeo que eu tô fazendo, que eu estou nesse processo de 1 mês gravando e documentando, vai ter uma coisa que eu gosto, vai ter uma vibe meio witch, meio bruxinha de fazer as minhas poções, fazer um chá, fazer, sei lá, um shampoo. Eu acho que bruxas com as suas vassouras lavavam a casa, ou com um caldeirão elas cozinhavam. E aí faziam feitiços e curam, e tem magia, tem uma transformação que acontece nesse processo de limpar a casa, ou de fazer um feitiço. Elas, por exemplo, têm literalmente feitiços, línguas estranhas que elas falam ali, e aquela linguagem, aquele linguajar, aquele feitiço vai ter um efeito. Ele tem um propósito. É para trazer, é para espantar, é para fazer alguma coisa. O que eu falo, inclusive, tem uma intenção, tem um propósito, é um processo. E para mim me ajuda esse encantamento, porque, igual eu falei, se eu tivesse plantado uma batata, daí eu vi ela semanas e semanas crescendo e tudo mais, eu ia ficar muito mais empolgada para fazer uma sopa com essa batata. Então, me envolver com esses processos talvez me ajuda, ou pelo menos na minha experiência eu tenho percebido que me ajuda sim, a entender o processo e me apaixonar por ele e me conectar com ele. Eu acho que o mundo hoje ele tem cortado os nossos processos, ele tem realmente afastado a gente de todos os processos e interrompido, fica muito difícil mesmo da gente querer fazer qualquer processo, por mais simples que seja, por exemplo, escovar os dentes. Para você pode escolher qualquer outro símbolo. Eu falei da bruxa, mas você pode pensar que você é uma pessoa que veio do futuro e aí você vai para cozinhar alguma coisa lá na sua cozinha. E o que você cozinharia? Qual tipo de comida talvez a gente tenha no futuro? Qual tipo de coisa que você sentiria saudade olhando para anos atrás? Eu acho que são meios da gente se colocar nesse lugar. Eu como atriz, mas não só isso, eu acho que como pessoa criativa a gente consegue encantar e se apaixonar e criar modos de fazer esses processos serem mais conectados com a gente, com a fasezinha que a gente tá agora, inclusive, não precisa ser para sempre. Por muitos anos eu acho que essa beleza, essa magia, esse solucionar o processo tem me incomodado, às vezes, por eu querer acelerar ele, por eu quero só a foto bonitinha da comida, ou eu quero só comer, ou eu quero só o final e eu não quero o processo. Eu vejo isso com os meus alunos também, que às vezes se sentem muito frustrados e querem muito chegar em algum lugar e não percebem que eles já estão num lugar e que eles já fizeram muito para estar nesse lugar. A gente esquece sempre com muita facilidade que estamos sempre inseridos em processos, agora, nesse exato momento. Então, espero que, pelo menos até aqui, eu tenha te convencido a refletir e pensar um pouquinho sobre os seus processos e trazer uma calma, trazer símbolos, trazer algo que te ajude a se conectar com o meio. E nem é o começo e nem é o fim, só o meio mesmo. Aqui no final, eu tenho um quadro final que eu também queria começar a colocar em todos os episódios de hoje em diante, que é o Eu Acho Que Você Vai Gostar, onde eu recomendo um filme, uma série, um livro. Eu já fiz vários episódios aqui no Eu Acho de resenhas de vários filmes e livros, ou sobre um só,
E eu acho que eu me surpreendi com esse novo hobby, com esse novo tipo de episódio aqui, que na verdade eu assisto, vejo e leio muito mais do que eu achava que eu assistia e via e lia. Então eu tenho, assim, muita série e muito filme e muita coisa pra falar que eu acho que eu queria manter pra mim. Eu acho que não vai fazer nem muito sentido vir aqui falar e falar e falar, sendo que a experiência, o processo é você ir e assistir por si mesmo e fazer as suas conexões. Então, eu acho que em vez de fazer episódios inteiros, a gente vai ter esse quadro aqui no final. É um teste que eu tô fazendo, mas eu acho que vai ser legal de te recomendar pequenas coisas. E eu faço uma versão pequenininha, recomendo aqui algo, uma mini resenhazinha. E esse episódio falamos sobre calma, processo. Eu vou recomendar um anime, que é o Frieren. Frieren, eu vou deixar na descrição também, aqui que vocês conseguem ver. Tem na Netflix, pelo menos aqui na Alemanha tem. E ele é japonês, é um anime, só que os nomes dos personagens são em alemão. Então, pra quem sabe aí alemão, é muito mais divertido ver uma camada a mais de contexto mesmo, de entendi agora melhor essa personagem, porque ela se chama Frieren, inclusive. Então, não vou contar muito mais do que isso para vocês aí que talvez querem. Se você não sabe alemão também, não perde muita coisa, tá tudo bem. Ele é só um bônus, né, que ele colocou lá porque ele tem um amigo, algo assim, o criador lá do anime fez questão de colocar. Então tem uma conexão, mas também dá pra ver o anime sem saber alemão. E ele fala sobre uma elfa que o bacana desse anime é que ele não tem um começo e ele não tem fim. Elfos vivem assim pra sempre, né? E eu acho que tem muitas coisas em romance, em vários livros e filmes hoje em dia de fantasia que tem elfos e feéricos. E o bacana é que eles são imortais, é que eles são assim, não tem início e não tem fim. Eles só têm o processo, só tem o meio, igual essa elfa do Frieren. Não tem muito começo e não termina também a história. O anime inteiro é uma jornada, é o meio. É ela com uma malinha indo para algum lugar, caminhando, passando por processos e vai descobrindo pessoas e tudo mais. Eu acho que tem momentos muito engraçados, eu acho que é muito leve e me trouxe uma calma, assim, enorme. Ele é lindo de ver e ele tem uma calminha, assim, assistir ele é bem, bem tranquilo. Então esse foi mais um episódio do Eu Acho. Se você chegou até aqui, e você deve ter reparado que a gente não tem anúncios, que eu não tenho trechos patrocinados e eu queria manter esse podcast assim, para que as conversas sejam honestas e profundas e para que esse projeto ainda seja um projeto mais leve, meu, que eu posso sim ser mais compromissada e mais tranquila com ele. Então, se você também é uma das pessoas que está irritado aí com vários podcasts que hoje em dia tem muita propaganda e a cada 3 minutos alguma coisa, saiba que você pode apoiar esse projeto e esse podcast para que ele se mantenha assim. E a primeira delas é você passar no meu site, que eu vou deixar aqui na descrição, e dar uma olhadinha nos meus trabalhos, projetos, no meu portfólio. Eu sou uma atriz, eu também faço locução, trabalho como podcaster, edito, gravo. Então, se você estiver precisando de uma direção criativa, de alguém para editar, gravar, lembra de mim. Se você tiver alguém para indicar, lembra de mim também e pode me indicar. Passa lá no meu site, dá uma olhadinha. Essa é a primeira forma de você apoiar o meu trabalho. Segunda forma é com uma doação, tem na descrição também e no meu site também tem. Você pode me doar qualquer valor diretamente e assim você apoia esse trabalho. E a última forma é você compartilhar esse episódio ou esse podcast, vários outros episódios, nas suas redes, com um colega. Pode colocar nas redes sociais e me marcar, que eu vou adorar repostar e ver o que vocês estão ouvindo, quais episódios vocês estão gostando mais. Esse feedback é muito importante pra mim. Então curta, comenta, vai lá na minha DM, deixa aqui nos comentários do Spotify ou nos comentários do YouTube. Tem como vocês ouvirem também no Apple Podcasts. Mandem pra quem você acha que pode estar precisando. Eu espero de verdade que esse episódio tenha te ajudado a borbulhar pequenas ideias e breves reflexões sobre processos. Eu tento lançar episódios todas as terças-feiras, em várias línguas, com ou sem vídeo, com ou sem convidados. Sempre uma reflexão sobre arte, cultura ou essas mais pessoais. Então, se todos os processos derem certo, eu vejo vocês na terça-feira que vem. Até!